Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de meditar um pouco sobre um assunto bem relevante, na minha opinião, que é a importância da Palavra de Deus na nossa vida. Olha, eu acredito que esse é um desafio para a maioria dos cristãos, ler e estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. Mas eu acredito que é uma das práticas espirituais mais importantes na nossa vida, porque a gente está vivendo em uns tempos que o engano tem se espalhado entre as igrejas ainda. Quanto mais no mundo, surgem cada dia mais heresias, seitas e enganos no meio de nós, e muitas vezes passam até desapercebidos. E eu acho que a grande parte disso é que os cristãos não estão lendo e estudando a Bíblia como deveríamos. Por isso eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco sobre como é importante no nosso dia a dia, não somente para combater as heresias, mas também para saber como orar. A gente precisa estudar a Bíblia. Na Palavra de Deus, fala em Efésios 6 que a Bíblia é a espada do Espírito. Isso é uma arma de ataque. A única arma de ataque contra o inimigo é a Palavra de Deus. As demais são de defesa e, através da Bíblia, a gente pode combater os dardos e as artimanhas do inimigo na nossa vida, confessando a palavra de Deus, usando e praticando ela, mas para isso é necessário primeiramente que a gente conheça ela. Vou ler rapidinho um versículo aqui, muito conhecido, que fica em Josué 1:9, aliás 1:8, que fala: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém. Olha, é interessante que fala: não se aparte da sua boca o livro desta lei. Quer dizer que é importante a gente conversar sobre a Bíblia, a gente confessar a Bíblia, mas para isso a gente antes precisa meditar, antes precisa ler para ter sobre o que meditar e falar, não é? Aqui fala que precisamos meditar dia e noite nela, na Bíblia. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa pensar e repensar em certos versículos, passagens, tudo que a gente ouve na igreja, do pastor ou pela internet, a gente precisa mastigar aquilo. Se a gente, por exemplo, tem um problema com ira, é ótimo a gente fazer um estudo, tirar os versículos da Bíblia que falam sobre isso, meditar, pedir ajuda do Espírito Santo para nos ajudar a superar esse pecado e ser curado. Em outras passagens da Bíblia, principalmente em Provérbios, fala que a palavra de Deus é o nosso remédio, tipo assim, ela cura a nossa alma. A gente pode achar um remédio de dor física, mas na nossa alma, na realidade, nem os psicólogos ou psiquiatras falam que os remédios que eles prescrevem curam. É tipo assim, esses remédios não tem como ir à raiz do problema, não tem como curar, mas ajudam a pessoa a manter certo padrão de vida independente daquilo que está passando. Mais ou menos isso que eu já li e pesquisei sobre isso, eu tenho plena certeza que isso aí não ajuda por completo. Unicamente a palavra de Deus é que nos ajuda a ser curado e curada de toda dor emocional e física. Então, por isso que é muito importante a gente conhecer, ler, confessar e meditar na palavra de Deus dia e noite,
e fazer aquilo que ela manda, como a gente leu no versículo Josué 1:8, fazer, mas para a gente saber o que fazer, o que é certo e errado, também a gente precisa conhecer a palavra. Quer dizer, não é somente necessário a gente conhecer a palavra, a gente tem que viver ela, mas para a gente viver aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, a gente precisa conhecer essa vontade. E isso é possível quando a gente conhece a palavra de Deus. A gente consegue saber como é Deus, qual é o caráter dele, qual é a vontade dele para a nossa vida, unicamente quando a gente conhece a palavra de Deus, que é a carta de Deus para nós. Então, eu vejo que muita gente não estuda a palavra de Deus, mas está atrás de profecias, de eis que te digo, né? Enfim, que é ótimo, eu também, Deus me usa às vezes em dom de profecia, eu também creio nisso, com certeza, creio nos dons, creio no poder de Deus, mas sem a palavra isso pode dar um grande problema. Assim os feiticeiros tal, eles também profetizam, o diabo também faz maravilhas, mas se a gente não conhece a Bíblia, como que a gente vai discernir se algo é ou não é de Deus? A Bíblia fala que a gente precisa meditar em cada profecia, a gente precisa pesquisar se isso está na Bíblia ou não, se está conforme a Bíblia. Eu fico boba com certos comentários e vídeos que vi na internet, cristãos, né, de igrejas evangélicas, comentários e também profecias que já assisti mesmo, que me deixaram assim, bem boba com aquilo, porque não vejo nada de Deus nisso. Por exemplo, eu ouvi pessoas dizendo que foi profetizado que meu filho, minha filha vai morrer com 7 anos de idade, então tenho que aproveitar porque um dia vai chegar. Minha mãe ficava apavorada, contando cada ano, cada aniversário do filhinho, ficava em uma tremenda angústia, entrou em pânico e tal. E o que aconteceu? Passaram-se esses 7 anos do filho, que até hoje está vivo para a glória e honra de Deus, só que essa mãe sofreu até, por causa de uma profetada. Cara, isso não vejo na Bíblia, que Deus é assim. Tem pessoas também que no nome de Deus jogam praga nos outros, dizendo: se você falar mal de mim, você vai descer a sepultura, Deus vai te matar, não sei o quê. Apresentam um Deus vingativo que não vejo que é um Deus bíblico, porque Deus fala na palavra que quem te persegue, você precisa orar por ele, você precisa amar, nós precisamos, aliás, amar os nossos inimigos, fazer bem a eles, e não desejar o mal deles. Pelo contrário, em Provérbios, certos versículos lá fala que Deus vai castigar nós se a gente se alegrar pela desgraça que vem na vida do nosso inimigo. Então a gente nem deve se alegrar com a desgraça, a coisa ruim que está acontecendo na vida do nosso maior inimigo. Enfim, se a gente não sabe o que está escrito na Bíblia, se a gente não estuda todos os dias a Bíblia, a gente pode entrar em um engano que vai apresentar Deus como um Deus totalmente diferente de Jesus bíblico. E, enfim, a gente nem vai conseguir orar como deve, porque pense comigo, até os muçulmanos, até os espíritas, budistas, sei lá, macumbeiros, eles oram, mas as orações deles estão aceitas da parte de Deus, as orações deles estão orações corretas, segundo a vontade perfeita de Deus? Não, porque eles não conhecem a palavra, eles não conhecem o Deus verdadeiro. Então as orações são vãs repetições de coisas até malignas, porque essas orações não fazem nada bem no mundo espiritual, essas orações não chegam a Deus como um aroma suave. Enfim, se a gente não conhece a palavra, se a gente não souber que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida,
a gente não tem como orar como convém, não tem como orar segundo a vontade de Deus, porque Deus vai nos dar aquilo que a gente pede em oração somente quando está alinhado com a Bíblia, aonde está escrita a vontade de Deus para nós. E muitas pessoas estudam a Bíblia só que lendo outros comentários sempre, outros livros, até seguindo a denominação que estão, que acho que às vezes isso pode não ser o melhor, porque uma denominação pensa isso, outra aquilo, e enfim, se a gente não estuda por nós também, a gente pode entrar em engano que igreja X acredita. Porque a gente precisa ter o tempo a sós com Deus, o nosso próprio estudo sem outros livros. A gente precisa ler a palavra de Deus sem interpretação de homens somente. É bom a gente ouvir pregações, eu mesma faço isso, só que se a gente não estuda por nós e somente ouve pregações, lê livros de fulano, de cicrano, é fácil também a gente entrar em uma enganação, porque outra pessoa explica a Bíblia para nós. Não, a gente precisa estudar sozinho também, pedindo ajuda do Espírito Santo. Deus me ajuda a entender e a praticar a palavra. E aos poucos a gente aprende. E daí a gente pode discernir já em uma pregação, ou uma palavra, ou um livro, se é ou não é de Deus certa coisa. Não tem melhor coisa do que a gente aprender na palavra de Deus, juntamente com o Espírito Santo, que vai nos guiar a toda a verdade. A única forma de gente reconhecer a verdade da mentira é estudando a palavra de Deus. E aos poucos a gente vai aprendendo sobre o caráter de Deus, sobre a vontade de Deus, e a gente vai poder discernir o bem e o mal. Amém? Espero que isso possa ter te ajudado. Eu gostaria só de terminar aqui com um versículo que fica em Hebreus 4:12, que fala: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É aquilo que falei, que unicamente através da palavra de Deus nós podemos discernir entre o bem e o mal. A nossa mente é transformada, como fala em Romanos 12:2, e através da palavra de Deus vem fé na nossa vida, no nosso coração. A fé no nosso coração vem unicamente pela palavra de Deus e não pela oração ou outra prática espiritual. Então, às vezes você está sem fé, mas acha que tem que orar e jejuar somente, sem ler, sem estudar a palavra de Deus, mas isso não vai acontecer. Através da oração, a gente mantém a nossa intimidade com Deus, só que não é suficiente somente orar, porque em Romanos 10:17 fala: a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então a gente não tem como somente orar: Deus me dá fé, me dá fé, me dá fé. Pode passar horas e horas orando assim, mas para ter fé você precisa aqui estudar a palavra de Deus. Amém? Espero que isso possa ser útil de alguma forma para você, que Deus possa ajudar a mim e a você a ler, estudar e praticar a palavra de Deus cada vez mais. Investir tempo com a palavra de Deus, porque isso é um investimento que vale muito a pena, que é primordial para a nossa vida espiritual. Que Deus possa te abençoar. Dê um like, por favor, se inscreva no meu canal e, se Deus permitir, te vejo no meu próximo vídeo. Tchau!